Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos analisar mais uma partida incrível do match entre o Ding Liren e o Gukesh, que vai definir qual será o próximo campeão mundial de xadrez. Esta partida foi provavelmente a melhor até agora desse match e colocou de brancas Ding Liren e Gukesh de pretas. Este é o jogo 8 e o match está igual, é incrível, isso está a ser uma cena completamente brutal. A nível de entrada, como vocês conseguem verificar, vemos aqui Ding Liren a sorrir, um momento raro, beleza, positivo, ele calmo, tranquilo, também, lá está, aqui o Gukesh sério, focado, mas com os olhos abertos. Portanto, nós temos aqui algumas novidades, né? Isto porque os dois têm sido notícia, isso o Ding Liren por ser o chill guy, não é? O Gukesh por ser o gajo que pura e simplesmente está de olhos fechados. No último jogo teve quase 32%, salvo erro, do jogo inteiro. Pura e simplesmente com os olhos fechados. Portanto, não sei se o objetivo dele é jogar às cegas ou não, mas realmente é uma curiosidade interessante. Então, aqui o Ding Liren começa por C4 e na verdade eu não estava à espera. C4, uma inglesa, interessante, diferente, aqui basicamente a sondar e a tentar perceber o que é que o Gukesh ia jogar. Claro, se oferecem um centro faz sentido jogar assim, que depois de cavalo de C3, aqui o Gukesh vai jogar uma linha que não é a linha principal, portanto essa é, salvo erro, a terceira linha mais utilizada, e após cavalo D5 Bispo joga para E7. E por acaso achei piada que o chess.com fez uma publicação a dizer que a profundidade das preparações do Gukesh são uma das grandes maravilhas do planeta, não é? Porque é mais profundo do que o Mariana Branch, não é? Portanto, mas bem, das profundezas do oceano. Mas bem, aqui brincadeiras à parte, isto vai continuar com cavalo F e depois de D6, então nós temos aqui G3, C6, cavalo toma e bispo para G2. Aqui, se o Ding Liren tivesse jogado B4, epá, eu sinceramente eu não sei, eu acho que deixava de jogar xadrez, porque B4 é uma sugestão dos computadores, seguida de cavalo A6, dama B3 e B5, e isto dava um jogo completamente estratosférico, uma coisa completamente aguda, e eu sinceramente, eu juro que eu estou a falar a sério, se eles tivessem jogado isso, eu dedicava-me a outra modalidade esportiva qualquer que não fosse xadrez, porque realmente estou cada vez mais convencido que estes amigos são extraterrestres. Não são humanos, não podem. Mas bem, continuando, aqui as pretas jogam F6 e F6 para mim foi uma surpresa enorme. Isto porque, lá está, citando aqui um bocado o Ben Feingold, never play F6. Não é? Nunca joga F6. Na francesa nós temos algumas exceções na defesa francesa, mas a verdade é que isto não é uma defesa francesa, não é? Portanto, está longe de ser uma defesa francesa. Portanto, ele aqui joga F6, que é o melhor lance, o que mostra que ele está muito bem preparado. Mas lá está, as pessoas normais jogam isto, sei lá, A5 também é normal. Perdão, mas ele joga F6 e lá está. Quando eu estava a assistir o jogo, fiquei logo a pensar: qual é o porquê, não é? Qual é o objetivo? Portanto, aqui depois do Ding fazer rock, pura e simplesmente ele quer jogar bispo A6 e corta com as ideias de cavalo G5. É engenhoso, é interessante, mas é um bocado à frente e exige uma preparação um bocado avançada, não é? Do jogo. Portanto, isto aqui vai continuar com B3 e este jogo vai ficar good em poucos lances. Portanto, depois de D5, as pretas colocam mais um peão no centro e estão aqui claramente com uma vantagem, não é? No que diz respeito ao espaço central. Aqui o Ding joga bispo A3 porque, lá está, as pretas não estão a controlar essa diagonal e não têm bispo de casa preta, portanto vão ter dificuldades em controlar esta diagonal. E depois de roque, aqui torre C, assumindo que esta coluna vai ser aberta, as pretas vão reagir com A5, evitando também aqui eventualmente uma progressão deste peão e seguindo-se cavalo para E1. Aqui, muito interessante, Bobby Fischer, se só recuem as peças se for estritamente necessário. O Bobby Fischer disse: eu só recuo as minhas peças se eu tiver cometido perdão, um erro. Ou seja, segundo a lógica do Bobby Fischer, quando o Ding Liren está a jogar cavalo para trás, o Ding Liren está a assumir um erro. Então, se eu sou Bobby Fischer, ele teria jogado cavalo H4. Por essa lógica, e realmente é interessante. Porquê? Porque G5 não é bom plano, porque o cavalo vai voltar para trás e, ok, objetivamente esse rei está a ficar mais exposto, por isso não é dramático.
Portanto, nesta fase, claro, quando o cavalo volta para trás, isto aqui, o ambiente começa a agudizar-se, não é? Começa a ficar assim mais pesado e tal. E portanto, aqui é interessante ver a postura, o comportamento dos dois, não é? E eles, nesta fase, estavam assim. Portanto, nós vemos o Gukesh mais descontraído. Na verdade, ele está a olhar para a bandeira, ele nem está a olhar para o tabuleiro. O Dingliren mal se move, está aqui super concentrado. Este é o momento em que as brancas jogam bispo para B2 e mal se mexe. Notem aqui que o Gukesh está um pouco ligeiramente mais ansioso. Estão a ver? Estão a ver a cara dele? Nota-se aqui a nível comportamental que ele está um bocado mais estressado. Nota-se aqui uma pequena diferença, um pequeno nervosismo. Portanto, ele é um pouco mais ansioso do que o Dingliren. Portanto, nota-se aqui uma pequena diferença. Noutros jogos vimos o Gukesh mais descontraído do que neste. E na verdade este jogo ainda está a começar, porque lá está. Aqui nesta fase temos aqui uma certa assimetria. O Ding joga então cavalo para trás e depois de torre para E8 isto vai continuar com o lance F4. F4 sinceramente é o tipo de lance que eu teria muitas dificuldades em jogar, porque eu ficava preocupado precisamente com o que aconteceu na partida e ficava com medo de jogar a torre e, sei lá, ideias de G5, coisas desses géneros. Então, o que é que eu faria? Lá está, se têm curiosidade. Aqui eu jogaria D4 porque, lá está, faz sentido. Eu aprendi que nós devemos jogar em direção ao centro. E a ideia é, claro, se este peão tomar, está tudo bem, está tudo tranquilo, porque esse bispo está a controlar esta casa, por isso podemos jogar cavalo F3. E também podemos jogar dama a tomar, não há problema nenhum, porque se o peão tomar, dama toma, torre toma, e agora talvez bispo ganhe o cavalo, não é? Assim só de repente. Portanto, eu ia mais para D4. É claro, aqui nós assumimos que havia um erro, mas outra alternativa poderia eventualmente ser peão avança e aqui toma. E lá está, teríamos aqui ideias bastante concretas, porque a torre foi jogada para C precisamente assumindo que a coluna ia ser aberta e o bispo foi para A precisamente para conquistar esta diagonal. Portanto, eu penso que faria sentido. Por exemplo, F3, ideias desse género. Aqui, claro, as pretas têm algum potencial na casa E3, mas depois das trocas, sinceramente, não sei avaliar esta posição, mas provavelmente as pretas estarão ligeiramente melhor, mas não será nada de dramático. Agora, aqui a verdade é que o Dingliren joga F4 e depois de peão toma, torre toma, isto vai ser incrível. Vocês, só para terem uma noção, ao lance 8 ele já estava a jogar uma posição completamente nova e ao lance 8 eu acho que ainda havia alguns jogos, 1 ou 2 jogos na internet, na concorrência, no Lichess. Ao lance 10 esqueçam, totalmente novo, não há nada nem na internet, nem ao vivo, só se for jogos amigáveis, mas eu sinceramente não acredito. Mas bem, aqui D5 toma C4 e depois de B toma cavalo G6 para atacar a torre, e é preciso ser corajoso, porque aqui eu penso que qualquer pessoa jogaria torre F3 para tentar colocar a torre numa casa segura, eventualmente pensar em atacar a dama em D3, mas a verdade é que o Dingliren centraliza a torre e joga torre para E4. Torre E4 é qualquer coisa de incrível, não é? Porque mostra uma falta de consideração e de respeito para com pessoas como eu que não têm coragem para jogar este tipo de lance, não é? Porque, por exemplo, a primeira coisa que salta à vista, não existe F5, existe, mas a torre vai para E3 e vai corrigir a sua posição. Então, por ser, a torre não cai, a questão é essa. Mas não existe bispo. Epá, é SOS, torre toma, dama toma e talvez exista E4. E se bispo toma, eventualmente dama E2. E o problema é que esse cavalo ainda não saiu e vamos ganhar material. Ou seja, isto está tudo pensado, não é? Portanto, torre E4 é muitíssimo interessante, muitíssimo bem jogado e lá está, e mostra, ao contrário do que muitos dizem, mostra que estes jogadores não se limitam a memorizar lances. Eles compreendem genuinamente o que jogam. Eles têm uma ideia do que é realmente o xadrez. Eles conseguem tirar as conclusões de posições que são totalmente novas. E é essa a diferença entre um bom jogador, um jogador excepcional e um jogador medíocre. É que o jogador medíocre vai sempre copiar os outros. Eles estão a criar, estão a inovar. E para quem acha que esse campeonato do mundo está a ser uma porcaria,
Pá, vocês, sinceramente, não estão a avaliar bem, porque apesar de serem empates e as partidas não estão a ser uma seca, estão a ser altamente assimétricas e eles estão a inovar, estão a jogar posições novas. Só as linhas da francesa, que já foram jogadas, as duas, trouxeram montes de coisas novas. Portanto, isto está a ser muito bom. Portanto, isto aqui continua com o cavalo A6. Portanto, claro, lateralizando aqui o cavalo, parece tudo muito estranho, mas a questão é que se o cavalo fosse para D7, seria jogável, mas tapava aqui o caminho da dama e era mais estático, basicamente. E não há tanto potencial, não é? Porque o cavalo só pode jogar para estas casas. Enquanto, ao jogar cavalo para A6, há aqui o potencial de ir para B4. E eu penso que passava um bocado por aí. Portanto, isto aqui continua com cavalo para C2. Aqui as brancas pioram ligeiramente a sua posição. Melhor poderia ter sido dama B3, tentando criar pressão aqui no peão de B7. Claro, esta ideia não existe porque o bispo está a controlar esta casa. Claro, dama C7 provavelmente seria uma ideia, e aqui cavalo C para garantir que não há entradas e para tentar melhorar o cavalo, porque o cavalo está certo? Está um bocado estranho. Portanto, aqui... portanto, ele vai jogar então o cavalo, e depois de dama C, o cavalo entra na casa D4. Portanto, aqui estávamos no lance 18, nesta altura, e se repararem, o Ding Liren já apenas tinha 38 minutos. Em relação ao Gukesh, 1h13 praticamente, ou seja, muito mais tempo. A nível de gestão de tempo, é preciso ter cuidado. A Susan Polgar, nas redes sociais, fez críticas ferozes em relação ao Ding Liren, a dizer que ele não pode gastar tanto tempo, está a gastar tempo demais, isto é um problema de gestão de tempo crónico, e sugeriu que a malta jovem corrigisse os problemas de gestão de tempo cedo, porque senão iam ter de lidar com isso o resto da sua carreira. Eu não sei se concordo com a Susan Polgar, mas quem sou eu para falar? Eu não tenho título sequer, não sou mestre. Mas a verdade é que eu acho que o Ding Liren está a calcular o necessário, e quando é para acelerar, ele tem acelerado bastante bem. Tem encontrado recursos com pouquíssimo tempo no relógio. É um jogador excepcional, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Portanto, aqui as pretas vão jogar bispo para F7 e depois disso as brancas vão jogar D3. Para mim faz-me alguma confusão o lance D3, porque a torre está estranha e eu, em vez disso, eu teria tomado. Portanto, torre toma e depois, eventualmente, cavalo F5, tentando aqui alguma ideia na casa D6. Por exemplo, imagina, se as pretas jogassem dama para E5, nós entraríamos com o cavalo. E, na verdade, as brancas aqui estariam a jogar uma posição bastante agradável, não é? Porque a torre está a ser atacada e depois de, por exemplo, torre E7, ok, aqui a gente pode jogar cavalo toma bispo e estamos a jogar com um par de bispos contra um par de cavalos numa posição que não está fechada. Ou seja, é interessante para as brancas. Mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. E então, quando o Ding Liren joga D3, isto vai ficar esquisito. Isto vai ficar muito esquisito, porque as pretas jogam cavalo E5, cavalo volta para trás. Lá está, a segunda vez que o Ding Liren recua as suas peças. O Bobby Fischer deve estar aos saltos, não é? A pensar, porque é que estás a recuar? O jogo não está perdido, não é? Mas a verdade é que quando ele recua o cavalo, ele fica pior. Estão a ver? Porque ele está a assumir que fez a asneira, mas não fez. A questão é que não fez a asneira nenhuma. E eu penso que o Ding Liren está mesmo a tentar jogar posições mais saudáveis, mais tranquilas, mesmo para garantir que não perde o jogo. Mas a verdade é que o Gukesh fez a asneira. E ao reagir a este cavalo F3, ele diz, eu não quero empatar esse jogo, e joga cavalo por D7. Cavalo D7 é realmente um erro. Aqui as pretas estavam ligeiramente melhor. Claro, esse erro faz com que a posição fique igual. Ou seja, não é dramático. E não é tão dramático como os outros erros que a gente vai ver mais à frente. Isto porque depois de torre B1 é um lance que qualquer humano faria, mas é considerado um erro pelos computadores. Isto porque, lá está, os humanos pensam as torres pertencem às colunas abertas porque têm o objetivo de entrar na sétima ou na oitava, porque assim vão chatear basicamente as peças todas do nosso adversário. Isto é o que os humanos pensam e foi isso que o Ding Liren pensa, o que é bom sinal, porque ele aproxima-se de nós e parece menos extraterrestre, né? A questão é que os computadores dizem, ok, torre B1 é um erro porque existe B5 e se peão toma, na verdade
se as pretas tomam, ok, tudo bem, a torre pode tomar B5, mas a questão é que as pretas não vão tomar. Existe este intermédio, só, não é? Este intermédio, porque a dama dá cheque e depois vamos conseguir capturar o peão. Ou seja, a questão da torre B1 é que é uma falsa ameaça, é um fantasma, não é? Um fake tático, o que vocês quiserem chamar. E então, em vez disso, as brancas deveriam ter mudado aqui o foco do bispo para o fianquete, atacando assim a diagonal maior. Isto poderia continuar com cavalo B4, peão avança, cavalo recua, bispo centralizando, evitando aqui esse contra-jogo, e só depois é que a gente jogava a torre para B1 com um jogo interessante. Lá está. O que é que acontece? Acontece que ele depois de jogar a torre para B1, as pretas jogam B5, claro, e depois de peão toma, dama, cheque, foi exatamente o que aconteceu na partida, e este jogo vai ficar espetacular, porque a melhor forma de reagir é jogando mesmo rei para o centro. Só para ter uma ideia, se o rei fosse para H1, aqui peão tomava, e qual é o problema? O problema é que esses dois peões passados, na verdade este é que é o peão passado, portanto este aqui, carreguei no botão errado, portanto este aqui é que é o peão passado, iam chatear bastante, e interessa-nos ter o rei o mais próximo possível deste flanco. Portanto aqui ele joga rei F1 e depois de peão toma, esta posição é super difícil, e é tão difícil que o Ding Liren comete mais um erro. É difícil de avaliar, e vocês, só para terem uma ideia, a barra está preta, porque aqui na verdade o Gukesh tem mais de 2 pontos de vantagem. O que é que o Ding Liren devia ter feito? Pá, difícil, mas dama D2 para criar pressão, pensar que este peão pode avançar efetivamente, e depois o bispo vai para B2, bispo vai tomar o peão, e depois jogamos bispo D4 atacando a dama e atacando o bispo. Isto não perde material, obviamente, porque existe dama E6, e esta posição estaria igual, apesar do Gukesh ter um ponto de vantagem, isto estaria igual. Agora é difícil, difícil. E então o que acontece é que, claro, o Ding Liren joga bispo B2, e depois de bispo toma, aqui isto vai acontecer efetivamente, mas é um bocado diferente, não é? Porque aqui as pretas vão cometer também um erro e desperdiçam parte da sua vantagem. Portanto, aqui o Gukesh tinha 2 pontos de vantagem e, na verdade, quase que acertou, porque ele joga o cavalo de A. Em vez de ser o cavalo de A, devia ser o cavalo de C. Qual é a diferença? É que depois de torre C1, aqui a gente jogava bispo D5, e depois de dama a gente jogava torre C8. E, na verdade, isto era muito bonito, muito instrutivo, porque as peças pretas estariam todas a apoiar-se aqui na aula de dama. Isto tudo em busca de um fim, a promoção de um peão. Ou seja, seria muito bonito. Mas a verdade é que o Gukesh desperdiça e joga o cavalo errado. E porquê é que isso é dramático? Simples. Porque há torre C1, aqui as pretas cometem mais um erro, a posição nivela, fica igual, e depois disto, isto está mesmo difícil, porque existe dama E1, bispo recua, mais um erro, e vocês... O Gukesh, que estava completamente ganho, agora está completamente perdido. Ou seja, isto mudou de 2 pontos para as pretas para 2 pontos para as brancas. Incrível. Isso é um match para definir o campeão do mundo. Incrível. Uma coisa mesmo completamente estratosférica. Lá está. A nível comportamental, vocês, é claro, aqui os dois jogadores estão completamente passados da cabeça nesta fase do jogo. E é natural. Portanto, o Gukesh nessa fase estava assim. Notem os tremeliques todos. Portanto, cabeça, as mãos. Ele está cheio de tiques. Literalmente está-se passando completamente. É normal. É normal. Ele sabia que estava ganho e agora, muito provavelmente, sabe que está perdido. E está a calcular. Nota-se aqui novamente a tal postura. O Ding já fez isso várias vezes assim. O Gukesh, estão a ver, encolhe-se, o pescoço mais encolhido. Isso é sinal de vergonha. Ele sabe que falhou. Ele sabe que podia estar ganho e já não está. Do outro lado, vocês assumem que o Ding Liren está muito mais confiante, mas não é claro também. Nós vemos aqui o Ding Liren mais calminho, mas ok, aqui uns tiques, um ligeiro tique ao fechar os olhos, está a fechar assim com mais força, não é? Que é uma coisa que por acaso é relativamente comum. E agora lá está, outra vez, ele também não tem a certeza como é que vai ganhar esta posição. E por isso é que o xadrez é um desporto tão fantástico, é que os computadores dizem, um está a ganho, depois o outro está a ganho. Por acaso
Hoje ficou a tapar a câmara, é uma chatice, mas estão a ver, ele está claramente de dúvida também como é que vai concretizar essa posição. Aqui a mão, viram o pormenor, a mão tremer bastante, ou seja, a pressão é real, os dois estão a sofrer um bocado e a verdade é que a posição é completamente absurda, é mesmo difícil de ser jogada por qualquer humano. Eu tenho curiosidade, porque eu já vi, lá está, algumas análises do Nakamura, o próprio Carlsen. O Carlsen, eu imagino que jogasse isso corretamente, mas eu por acaso gostava de ver o Nakamura a jogar esse tipo de posição, porque é muito bonito falar depois, mas eu sinceramente eu não sei como é que ele se ia safar, sinceramente, eu não sei. Não querendo falar mal, mas sinceramente não sei. Mas bem, a verdade é que aqui o Ding vai jogar Dama F2 e depois de Torre C8, então temos Bispo E3. Portanto, aqui o Ding Liren concretiza muito bem, faz dois lances excelentes seguidos e tudo levava a crer na altura que o Ding Liren ia conseguir uma reviravolta completamente épica. A nível de gestão de tempo, Ding Liren com 13 segundos, Gukash com 25 segundos. Portanto, isto aqui vai continuar com Torre C7, aqui Gukash ligado às máquinas, jogo muito difícil e no momento da concretização, eis que surge, pá, erro. E a posição passa de 2 pontos para 1,5 ponto. O que é que o Ding Liren devia ter feito? Pá, cavalo E1, eventualmente B4, peão avança, difícil, mas depois de cavalo aqui, na verdade as pretas teriam de desistir de material, assumindo que tinham alguma compensação em relação aos peões passados. Por exemplo, depois de toma-toma, peão avança, esse peão vai sempre para a frente e na verdade depois disto as brancas estariam completamente ganhas. Isto porquê? Porque têm 1 ponto de vantagem a nível de material e a nível dinâmico, a nível de posição também. Não se esqueçam que são 4 peões contra 3 e este peão tecnicamente é um peão passado apoiado, ou seja, seria uma posição mesmo muito forte. Agora lá está, aqui o Ding Liren desperdiça e joga cavalo D4 e depois disso então bispo F7, cavalo C6, torre aqui os dois jogam bem. Na verdade já repararam que aqui ele dá a torre por 2 peças. Mas a questão é que também vai cair aqui o cavalo e os dois peões passados são incrivelmente fortes. Portanto, a nível de material, o Ding Liren nesta fase estava a ganhar por 1 ponto. O Gukash tem os 2 peões passados exteriores, o que é claramente difícil. Já agora, esta posição faz-me lembrar epá, vocês critiquem à vontade, mas isto faz-me lembrar um gambito bem com o do Brancas, não é? Que a gente dá os peões na aula de dama e damos para ter contra-jogo. Mas a questão é que as brancas não tinham assim tanto contra-jogo, mas na verdade ficaram ganhas devido aos erros do Gukash. Portanto, aqui, na verdade, o Ding vai jogar rei para E1. Aqui poderia também pensar em ideias de bispo E3, muito interessante, destapava a torre, aqui também dava alguma liberdade ao bispo, também era muito interessante. E depois disso, aqui o Gukash comete um erro. B4, lá está. Entre avançar B e avançar A será sempre mais fácil, mas eu percebo o erro, porque ele avança B a assumir que pode jogar B4 e B3, enquanto ao jogar o A4 assume-se que ele não ia conseguir tão facilmente avançar os peões. Mas a questão é que, por exemplo, depois de dama E3, a ideia seria jogar cavalo E5 e jogar esta posição assim devagar, não é? E é difícil. Aqui era muito difícil para as brancas de conseguir concretizar, mas claro, objetivamente as brancas estão sempre ligeiramente melhor. Portanto, aqui o Ding joga então rei para E1, aqui B4 e claro, obviamente isto não existe porque a dama toma torre, ok, vocês? E portanto aqui a dama vai jogar para D4 e depois de cavalo para E5, aqui as brancas estão sempre com uma ligeira vantagem posicional. Este jogo vai ter mais um momento de interesse. Portanto, aqui o rei vai para D2, a dama vai tentar criar contra-jogo na casa G, tentando aqui a sua sorte, não é? Tentando aqui capturar os peões na ala de rei. Dama vai recuar. Vejam aqui este pormenor. O Ding tenta o empate por repetição. O Gukash diz, eu não quero. E atenção, piora a sua posição outra vez. É a segunda vez nesse match que isso acontece. Aqui o Ding podia perfeitamente jogar Dama E3, que é interessante. Ele joga outra vez. O Ding claramente está contente em empatar este jogo, porque obviamente é assustador ver estes peões aqui. E o Gukash diz, não. Eu não quero, eu prefiro perder o jogo do que empatar. Curiosamente não foi o que aconteceu. Ele joga Dama E2,
piora a sua posição e agora aqui existe torre C2, que foi exatamente o que o Ding jogou. Está pós-cheque, melhora aqui a posição da torre e, portanto, o Gukash volta a dar uma pré-6 e, na verdade, tem mesmo piada, porque aqui o Ding está com uma vantagem de um 13, mas é mesmo difícil de concretizar. Portanto, ele vai dar aqui uns cheques, toma o peão, na verdade... se ele queria ganhar este jogo, ele tinha de jogar dama D6. Isto porque dama toma, bispo toma, daria vantagem decisiva às brancas devido ao facto das pretas não poderem simplificar, basicamente. Cavalo G4, H3, cavalo F2, torre C8 e a torre vem aqui atrás. Estão a ver? É mesmo tramado, não é? Portanto, aqui o que eu quero estaria em Sarides se a dama fosse para D6. A partir do momento que ele não podia trocar, teria de jogar dama H3 e depois de dama F8, não sei. Aqui, sinceramente, eu acho que o Gugash provavelmente teria perdido o jogo. Aqui são as brancas, não é? Aqui talvez bispo D4, não sei, tem mesmo mau aspecto. Bispo toma, dama toma, tem mesmo muito mau aspecto. Apesar do computador dizer que isso está igual, eu acho mesmo difícil para as pretas. Mas bem, continuando. Aqui essa dama vai dar cheque e a partir do momento que isto acontece, este jogo fica empatado. É incrível. E a partir daí vamos avançar porque aqui não existe nenhum interesse. Aqui é interessante que eles vão jogar esta fase completamente ao toque porque os dois já sabem que este jogo está empatado. No momento em que o cavalo toma a torre, finito, caput, acabou, siga, empate, vamos ver o que é que acontece na ronda 9. Vocês não saiam ainda, vamos ver como é que eles empatam, não é? O momento final do jogo, que acho que é sempre interessante. Então vamos a isso. Vocês se repararem, aqui os dois estão a jogar incrivelmente depressa. O Gukash aqui faz o lance, anota, é mesmo o tempo de anotar e muito tranquilo. Ele não está com cara de satisfeito, ele sabe que fez a geneira, ele sabe que estava ganho e o Ding estica logo a mão porque obviamente aqui não há grande coisa a fazer. Portanto, muito, muito interessante. Olhem a cara de alívio do Ding Liren. Ele está muito, muito, muito satisfeito com esse resultado. É normal porque o Gukash esteve em vantagem e não concretizou. Basicamente foi isso. E é interessante porque nós já vimos o Ding Liren em vantagem sem conseguir concretizar, mas também já vimos o Gukash a desperdiçar posições ganhas neste match. E no fim do jogo ele disse eu teria aceito o empate, lá está no momento daquela tentativa de repetição, eu teria aceito o empate se achasse que estava pior, mas não achei e perdi um dos recursos dele, não vi, não é? Basicamente, e pronto, e empatei o jogo, final de contas. Portanto, muito interessante. Aqui levanta-se a questão. O Carlsen tem sido muito crítico em relação à qualidade dos jogos. O Carlsen acha que os jogos não estão a ter qualidade. Eu acho que os jogos estão a ser muito bons. É claro, o Carlsen é um jogador muito forte, ainda é o melhor jogador do mundo, eu estou convencido disso. O Kasparov também tem sido muito crítico. Ele diz que este jogo não está a definir quem é o melhor jogador do mundo, porque na opinião dele o melhor jogador do mundo não está a jogar. Eu acho sinceramente que isso é relativo. Eu acho que a partir do momento que o Carlsen retirou-se das provas oficiais de clássicas, temos de seguir a frente, não é? E mesmo que objetivamente para já o Carlsen ainda seja o melhor jogador do mundo, a vida continua, não é? E vão surgir certamente jogadores que vão conseguir passar o Carlsen tecnicamente, tal como no futebol nós temos, vocês, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles estão em final de linha, não é? Porque já têm quase 40 anos e surgem novos jogadores. Portanto, eu acho que é exatamente igual, eu acho que é exatamente o mesmo. E acho que existem ciclos. O Kasparov claramente foi o melhor na sua altura, o Carlsen claramente foi o melhor na sua altura. Agora a questão é o futuro. Será que o Ding vai conseguir ser bicampeão? Ou será que nós vamos ter o primeiro indiano? Não, porque é o segundo, não é? Porque o Anand foi o primeiro. Ou será que vamos ter o campeão mais novo da história do xadrez mundial? Eu acho que isto está uma coisa séria, está uma coisa incrível, porque nós estamos no jogo 8, já passamos metade do match e a indecisão em relação ao próximo campeão continua. Eu acho que amanhã alguém vai vencer. Agora, quem é que vai ganhar?
Não faço a mínima ideia. Eu já não sei de nada. Mas eu sinto que o Ding está mais próximo da vitória do que o Gukash. Não sei porque tenho esse palpite. No passado já disse o oposto, mas agora estou cada vez mais convencido que isto vai cair para o Ding. Mas bem, vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, façam um like. Se ainda não seguiram o canal, juntem-se à família, são muito, muito bem-vindos. Se não se quiserem juntar, porque é que não se juntam? O que é que eu fiz de mal? Vocês juntem-se e depois, já sabem, daqui a pouco vamos ter mais um vídeo a analisar o que se passou na partida 9 do Campeonato do Mundo. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço a todos e não se esqueçam, se quiserem continuar a ver jogos do Mundial, podem ver os jogos anteriores aqui desse lado, então podem ver aqui as sugestões do Dr. Google agora, do YouTube, que certamente vai recomendar alguma coisa de interessante. Bem, pessoal, grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.